Ninguém se defende se não está sendo atacado. E as casas geminadas não estão sendo atacadas. Nós não estamos proibindo casa geminada, nós não estamos limitando prazo para a construção de casa geminada, nós não estamos, de forma nenhuma, ameaçando esse segmento imobiliário e da construção civil que existe hoje. Então, eu só posso entender que alguém, por algum motivo, seja ele qual for, não se pode, está disseminando uma informação equivocada sobre esse assunto. A lei é muito simples, muito objetiva, e ela diz o seguinte: quem quiser fazer casa geminada em terrenos de 300 metros, precisa ir na prefeitura e manifestar o seu interesse. Só isso, não é nada. No caso... Não tem custo, não tem prazo, tem 1 ano de prazo para você manifestar o seu interesse. Só isso. Nós estamos querendo organizar, disciplinar o assunto das casas geminadas em terrenos de 300 metros. Ou fachada de menor do que 8 metros, digamos assim. É só isso. Só organizar e disciplinar. Não é impedir, não é limitar, não é complicar, só disciplinar. No caso de quem tem um terreno já de 300 metros quadrados, naqueles loteamentos aprovados anteriormente a 2009, ele também não pode mais, daí, com essa mudança, essa nova mudança, subdividir o lote dele já, né? Claro que pode. O dono sozinho de um terreno? Não, ele pode vir na prefeitura e manifestar o interesse de fazer casa geminada. Hoje, ele já não pode subdividir o lote. Ele pode fazer um condomínio e escriturar para 2 pessoas diferentes a casa pronta. Isso ele pode fazer. Isso vai continuar também. Não tem problema nenhum. Ele não pode vender meio terreno como era feito até então? Não, ele pode vender meio terreno, mas sem escritura, sem registro no cartório. Isso ele não pode fazer. Hoje já não pode fazer. Nunca pôde fazer. A verdade é essa, nunca pôde fazer. Entendi. Não é nenhuma novidade. Isso já não era possível de qualquer maneira. Porque já deve ter ouvido falar também, né, o que se fala, eu já ouvi falar isso pelo menos, que isso seria uma forma de tentar ajudar grandes construtores que estariam vindo para Maringá, proibir as casinhas, meio terreno e tudo mais. Olha, é isso que eu digo. Isso tudo são argumentos fabricados por alguma razão que não tem nenhuma vinculação com as casas geminadas. Isso é um jeito de ficar criando tempestade em copo d'água. Eu não conheço, não sei de construtor, não tenho motivo nenhum para ficar beneficiando construtora. E, aliás, eu estou há mais de 6 anos aqui na prefeitura e vocês não vão saber de empresa nenhuma de fora que eu beneficiei. Não tem? Qual é a empresa de fora que eu beneficiei? Senão, qual foi a grande empresa que eu trouxe para cá para incentivos fiscais dos maringaenses? Ninguém. O que eu fiz foi beneficiar os maringaenses. Isso eu fiz. O que eu fiz foi dar incentivo, valorizar, priorizar terrenos para empresas de Maringá que estavam querendo ampliar, que precisavam crescer. O que eu fiz, e fiz mesmo, foi quando o Catuaí veio aqui para pegar suas licenças e fazer o seu estabelecimento, eu pedi que o Catuaí comprasse os materiais da obra em Maringá. Eu pedi que eles contratassem empresas de Maringá. Também pedi que numa concorrência, a empresa de Maringá, perdendo a concorrência, pudesse ter a oportunidade de fazer pelo preço do vencedor e ter assim a prioridade. Isso tudo eu pedi para beneficiar as empresas de Maringá. Então, essa conversa não cabe para a nossa administração, porque a gente nunca fez isso. Nós sempre trabalhamos beneficiando as empresas locais. Então, não tem sentido. Isso aí não vai colar, porque não combina com 6 anos de administração beneficiando os maringaenses. Entendi. E essas casas de meio terreno, apesar a tendência é que elas diminuam um pouco, né, o número de lotes que possam servir para casa geminada, porque quem não se cadastrar, talvez tenha uma parcela significativa, não dá para prever, de gente que acabe não se cadastrando, né, dentro do prazo, sempre tem alguém que pede, pode diminuir. Não é o caso, porque, em primeiro lugar, a prefeitura não tem interesse em estimular isso, porque não é bom para a cidade. A cidade não ganha com isso. Nós temos casas com problema de insolação, com problema de ventilação, com problema de permeabilidade, com
impossibilidade de ampliação, casas com um aumento de densidade e a transposição de um problema de estacionamento que hoje nós temos no centro lá para o bairro. A troco de quê? Por que estimular isso? Quer dizer, a cidade de Maringá não precisa disso. Então, o direito adquirido está mantido. Nós não vamos tirar o direito de ninguém. Apenas queremos organizar onde que esse assunto vai receber e dentro de um ano nós podemos saber aonde é que vamos ter casa animada em terreno de 300 metros. E preparar a estrutura da cidade para isso. Porque num terreno de 6 de frente, você tem que deixar 3 para a garagem, para o carro entrar. E mais 3 é o que vai sobrar. Certo? Uhum. Então, daqui a pouco, numa rua que tiver um monte de casas iluminadas, você não tem mais como parar o carro, não dá para ninguém visitar ninguém. Se tiver um menino lá, o namorado foi, tem que parar o carro nessa calçada. Nós não queremos estimular isso. É o papel da prefeitura trabalhar por um planejamento urbano que melhore a cidade. E é isso que nós estamos fazendo. Mas não vamos impedir. Quem quer, tem o terreno, tem o direito, pode fazer. Só precisa vir aqui e cadastrar a sua intenção ao imóvel, nada mais. Não vai custar nada, não vai tomar muito tempo, é uma coisa simples, o requerimento a gente já vai deixar ele pronto, vai estar na internet, a pessoa pode baixar em casa, preencher, imprimir, trazer, sem dificuldade, sem burocracia. É simples. Agora, isso não vai ficar para o resto da vida. Tem 1 ano de prazo, que é um tempo mais do que suficiente, para as pessoas poderem vir aqui e cadastrar. E tem mais. Neste ano de prazo, que vai ficar aberto, nós já teremos vários conjuntos, vários loteamentos em Maringá aprovados com terrenos de 400 metros. Que pode fazer a subdivisão. Ou seja, o pequeno construtor não vai ter problema nenhum. Ele vai terminar de fazer os terrenos de 300 metros, nem vai terminar, porque uma pessoa que cadastrar agora e quiser construir daqui 10 anos, pode construir. Não tem problema. Uhum. Agora, nós já vamos ter terrenos de 400 metros, sem nenhuma restrição, para fazer casa geminada, dentro desse período. Então, não é dizer, o mercado vai acabar. Não tem como acabar, não vai acabar. Nós não estamos proibindo, não estamos interrompendo, nada disso. Nós estamos disciplinando, e nada mais. Só uma última dúvida também, sobre horário de comércio. Recentemente a gente publicou uma matéria dessa, porque foi um assunto que vazou lá do Conselho de Planejamento, chegou a ser discutido lá meio por cima. A prefeitura já tem algum prazo, pretende? Olha, com toda sinceridade, Uhum. como este assunto não foi discutido comigo ainda, ele foi uma análise prévia, estudando, e é responsabilidade do Conselho fazer o planejamento e a gestão urbana, inclusive a mobilidade. Isso está na lei que criou o Conselho. Então, eles fizeram um exercício a respeito desse assunto. Embora esse assunto já foi tratado várias vezes lá na própria Associação Comercial. Uhum. Eu mesmo tive participando de reuniões lá, onde o objetivo da reunião era discutir esse assunto. Isso não é um assunto novo. Isso é uma questão requentada, mas não é nova. No entanto, ela é importante. E ela é importante para dar mais condições e melhores condições à mobilidade dentro do município. Então, eu não estou a par da proposta como ela foi discutida agora. Eu não conheço, então eu não estou habilitado a me manifestar. Apenas entendo que a adequação dos horários para que a gente possa alongar o pico do transporte é benéfica para toda a cidade, para todo mundo. Principalmente porque todos usam o trânsito de alguma forma. E nós precisamos organizar melhor essa questão dos picos no transporte, seja em coletivo, seja individual. Quando a Associação Comercial, quando nós discutimos isso lá atrás, tem 2, 3 anos, quando a gente debateu essa questão, surgiu a preocupação com os estudantes. E é óbvio que o município de Maringá tem o maior interesse de que as pessoas estudem. Claro, isso aí, nós somos os maiores interessados em que a nossa população tenha o maior e o melhor grau de instrução possível. Então, uma das alternativas que chegou a ser aventada naquela ocasião, isso lá atrás,
era de que o comércio poderia abrir às 8. Mas estender o seu período de funcionamento. Então, quem entra às 8, sai às 6. Tem um outro grupo que entra às 9 e sai às 7. Não resolveria o problema do trânsito também, que seria... Claro que resolveria, porque hoje todo mundo entra às 8. É. Então, você tem uma concentração maior. Eles poderiam organizar o seguinte: aqueles que precisam sair mais cedo para ir para a escola, entram às 8. Os outros entram às 9. No início do movimento da loja e no finalzinho, são exatamente os horários de menos movimento. Portanto, menos funcionários dariam conta. Entendi. E aquela remoção de espinhas de peixe da Brasil, tem alguma previsão para acontecer isso? Nós estamos, bom... Estava esperando sair o dinheiro da Caixa, que liberou, faltou... Uma questão democrática. Nós discutimos isso com a Associação Comercial em várias reuniões. A Associação Comercial, por 2 vezes, pediu prazo para analisar o projeto, para reunir com as suas comissões, para debater, e nós demos o prazo. Então, agora que nós chegamos a um entendimento, temos uma aprovação, nós podemos iniciar o processo licitatório e fazer a obra. Mas o que a gente fez foi dentro do espírito participativo e democrático, dar a oportunidade para que os empresários se manifestassem a respeito do projeto. Tem previsão já de quando começam as obras ali? O pessoal não gosta não quer que mexa na proximidade do Natal, né? Será que fica para esse ano? O seguinte: como isto fugiu do nosso controle, e até por uma razão perfeitamente defensável, que é a participação de todos, o que nós estamos estudando agora é o seguinte: nós não precisamos manter obras no período do Natal. Nós podemos fazer por etapas. Em vez de abrir a avenida inteira e não dar conta de terminar, nós vamos fazendo por fases. De maneira que quando chegar no período que o comércio precisa de estar com a situação tranquila, a gente pode suspender e deixar eles trabalharem. Depois a gente volta e continua. Tem prazo para isso, prefeito, ou ainda não? Eu não saberia dizer agora. Nós estamos com esses processos já numa fase bem adiantada. Começa daqui uns dias já. Tranquilo, mais alguma coisa o senhor está sabendo? Alguma coisa que é importante a gente... Não, acho que o importante é deixar claro que a realidade, o que está escrito na lei, é de que não há proibição nenhuma. Agora, a necessidade que o município tem é organizar esse negócio. Precisa ser organizado. Os construtores, os comerciantes, aliás, uma coisa importante. A diretoria do Sindicato de Material de Construção, das lojas de material de construção, esteve aqui comigo ontem, evidentemente preocupado com esse assunto. Nós explicamos, mostramos, demos uma cópia da lei para eles, entenderam perfeitamente e até fizeram uma proposta interessante para eles, de nós darmos um formulário para eles poderem ajudar os clientes a preencher. Ótimo, não temos nenhuma objeção e as lojas de material de construção poderão se tornar um esclarecedor desse assunto, um facilitador do processo para quem quer efetivamente cadastrar o seu interesse.